E aí, como vocês estão? Bom, hoje é um dia do qual eu teria orgulho. Fox Mulder não ficaria muito feliz que finalmente foi revelada a informação pela qual ele tanto lutou em Arquivo de Zé, e agora, finalmente, uma ordem direta de um presidente publicamente dizendo: desclassifiquem todos os assuntos sobre OVNIs, todos os assuntos sobre extraterrestres. E você diz: é assim que está o assunto, não é? Assim está o assunto de Einstein, assim está o assunto do Irã, assim está o assunto. Eu nem sei qual, ou será que realmente vem uma desclassificação tremenda? Já dava para perceber quando vimos que Barack Obama se adiantou. Quer dizer que Obama já sabia, ou seja, Obama se adiantou alguns dias antes. E ele soltou e disse: você me disse outro dia, você publicou lá um insulto racista para a esposa dele e para Barack? Não, para Michelle e para Barack. E ele devolve para Barack. Bom, é o que eu acho, né? Que de repente diz não, né? Os alienígenas existem, não sei o que, não sei o que. E mesmo assim digo com sua atenuação, né? O universo é grande, então deve haver algo por aí, né? Mas que não os viu e não sei o quê. Mas ele se adianta um pouco. E na verdade, Donald Trump hoje reage e diz: bom, isso que o Obama fez está muito errado, porque anda desclassificando informações que não deveria, ao você falar, você é quem está desclassificando a informação, porque todo mundo viu mais como uma piada, um comentário, como uma piada, mas o fato de você, como presidente, dizer isso, aí sim está desclassificando, porque já está confirmando. Então, realmente tem algo aí, mas vai além disso. E publicam isso que, bom, acho que vou ter que emoldurar. É a primeira vez que quero emoldurar um post de Donald Trump. É a primeira vez. E acho que estamos diante de, digo, independentemente, que bom que está aqui, então tudo bem. Já comentamos com vocês que sim, é preciso estar aberto nesse assunto. Não me parece não, com toda a informação que houve, com tudo o que surgiu. Mas isso não é de agora, e sim de anos. Então deve haver uma abertura um pouco maior na mente de todos e dizer: vamos ver o que está acontecendo e que se saiba que está sendo investigado a fundo. Mas sobre isso agora, paradoxalmente, o momento mais esperado, não é? Que era que um presidente de uma potência, especialmente dos Estados Unidos, tivesse desclassificado tudo, que viesse tudo à tona, tudo liberado, não é? E assim, literalmente, tema OVNI e tema extraterrestre, não é que eles desclassifiquem toda a informação, todo o tema dos UFOs, até mesmo usar a palavra UFOs, não, só a palavra WAPs, né? O próprio secretário de Defesa também reage e coloca um emoji, não, dizendo que tudo isso é um assunto sério, é um assunto muito sério. A resposta de Pete Hegseth. Na verdade, olhem essa publicação, quem responde é Pete Hegseth. Tudo com toda a seriedade do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Secretário de Guerra? Me perdoe, secretário Guerra, e coloca o emoji sim, senhor, as ordens, chefe. Não, como diria o bom Cantinflas. Agora, pois é, apesar de tudo estranho e tudo o que está acontecendo, não deixa de ser interessante, porque afinal, ali também podem haver informações importantes sobre o assunto. Mas não é por isso que vamos esquecer o caso Epstein, esquecer, bem, de tudo o que está acontecendo no Irã. Ou seja, a guerra continua avançando e o potencial de conflito está lá, então, bem, vamos ter muita informação. Quando é hora de falar de Epstein, falamos de Epstein. Quando é hora de falar da guerra, falamos da guerra. E quando é hora de falar disso, ou se precisar falar dos três juntos, falamos dos três juntos. Às vezes, esse é o assunto. Hoje é feito, então, o presente anúncio da desclassificação de arquivos sobre vida extraterrestre e OVNIs. Tras lo que... Bem, afirmou Barack Obama que alienígenas existem. O presidente dos Estados Unidos anunciou que vai ordenar a desclassificação de documentos sobre vida extraterrestre e fenômenos aéreos não identificados. Agora, esse anúncio é feito através da rede social True ou True Social. É preciso ler as letras miúdas quando ele desclassificar para saber se é realmente ampla. De todos os documentos que o próprio Congresso já demonstrou que foram ocultados, inclusive do orçamento que foi usado para investigar e fazer esse tipo de coisa que sinceramente não acredito que vai acontecer. Mas enfim, o que você acha disso? Bom, o anúncio, como diz o presidente, foi feito no True Social, como sempre, é feito lá de próprio punho, qualquer publicação que sai de lá.
Outro dia, Carl Leavitt disse: é de próprio punho de Donald Trump. E essa declaração, positiva ou negativa, Pro pra mal. Pode ser um vídeo que não deveria ter saído, mas enfim, a declaração veio depois que Obama disse isso nesse podcast. Aqui mostramos o vídeo pra vocês. E então, ele se sentiu ofendido, não é? Trump, quando foi perguntado hoje no Force One, na reunião presidencial, sobre esse comentário do Obama, pois ele sim ficou bastante irritado e insinuou que não podia dar detalhes sobre isso, que o público não deveria saber. E bom, ele reafirma o fato de que esses documentos realmente existem, né? Embora Obama, na verdade, só estava ali para todos, estava dando o seu ponto de vista. Ele parece admitir o fato de que realmente existe informação sobre esse assunto. Como ele já divulgou isso no tweet, ele divulga isso publicamente, ou seja, com essa mensagem, o presidente dos Estados Unidos anunciou que a desclassificação já foi oficialmente ordenada. Bom, o que ele diz é que vai ordenar, né? Ou seja, ele provavelmente vai fazer essas assinaturas que costuma fazer. E bom, agora sim tudo o que se sabe vai ser relatado. Eu acho que nem para ele, nem mesmo para esse Pete Hess, eu acho que vão dar a informação. Ou seja, tem áreas às quais eu não tenho acesso, né? E dificilmente imagino que vá acontecer algo mais, mas pelo menos tem a declaração, né? Agora, bom, espero que, se o presidente dos Estados Unidos já está dizendo isso, que agora os meios de comunicação que têm sido tão fechados a esse assunto, pelo menos investiguem. Ou seja, que investiguem o assunto, não que declarem qualquer coisa, só que investiguem a fundo. Não só isso, mas que investiguem todos os depoimentos dos jornalistas, dos pilotos, as imagens. Ou seja, vamos aprofundar nisso e não a curto prazo, a longo prazo, porque há outros assuntos também. Ou seja, não é o único assunto. O mandatário faz essas declarações, como você disse, no avião presidencial, e transmite essa mensagem. Não sei se temos o vídeo, acho que sim. Na verdade está dublado, viu? Sim. Vamos colocar isso como um tema. Digo que é um tema que já ultrapassa o proibido. Não é só algo de que não se fala, porque 56% dos americanos acreditam em vida extraterrestre. Bom, a última pesquisa era mais ou menos assim. Quer dizer, sobre vida extraterrestre, ou seja, que exista vida extraterrestre, era muito mais, e não vida inteligente. É que 56% acreditam que já visitaram a Terra. Exatamente, sim, mas que existe vida extraterrestre, acho que 95%, algo assim. Ou seja, quase todos acreditam ou dizem que existe vida extraterrestre. Alguns negam, achando que seriam apenas bichinhos azuis ou algo parecido. Também são formas de vida. Que também são formas de vida. Não precisam ser inteligentes. Será que as células são mais inteligentes que a gente? Não quero que me julguem. Ou talvez, sei lá, será que eles não ficam bravos? E bom, a questão é que 2026 está se tornando um ano histórico, pelo menos nesse assunto, de uma forma bastante interessante. Agora não sei se não estou vendo, não estou vendo no G, vamos ver melhor. Não, né? Porque é o que está mais interessante. E assim, já não precisamos fazer a dublagem, é esse aqui, não vamos escutar. Teria que ter a China e a Rússia. Foram convidados? Sim, algo que chamou atenção. Você precisa de ambos, precisa de todas as posturas sem discriminação. Algo que chamou muita atenção. Esta semana, Barack Obama disse que os extraterrestres são reais. Você já viu alguma evidência de visitantes não humanos na Terra? Não. Bem, ele não tem informações confidenciais. Não deveria ser isso, sabe? Existem alienígenas? Não, bem, não sei se eles são reais ou não. Posso te dizer que ele deu informações confidenciais. Não deveria fazer isso direito. Cometeu um grande erro, pegou uma informação não confidencial. Não tenho uma opinião sobre isso. Nunca falo sobre isso. Muita gente faz isso. Muita gente acredita nisso. Você acredita, Pedro? O presidente pode desclassificar qualquer documento que quiser enquanto estiver no cargo. Faça um anúncio ruim. Talvez eu possa ajudá-lo revelando isso. Sabemos que imigrantes ilegais existem. Sim, ilegal, só ilegal. O que mais? Hein? O que você faz com o que te disseram? O que acha que aconteceu? Bom, aí já está o comentário. Bom, eu acho que daí ele tem a ideia de que, agora vamos desclassificar. Você pode desclassificar tudo, né? Quer dizer, você tem o poder para fazer isso ou não. Ou não pode, ou acaso não pode. Não foi boa a pergunta de qualquer forma desse jornalista. Mesmo assim, aí esquentou um pouco o assunto, né?
A pergunta que faço aqui para a comunidade não é essa. Não, vocês acham que realmente essa desclassificação é por um interesse verdadeiro pelo tema ufológico? Ou porque ele considera que a população deve ser informada sobre esse tema? O presidente Trump também teve alguma reação em relação ao tema da realeza? Ou seja, o que o ex-príncipe André ou Andrew não teria sido detido, que já o soltaram. Por sinal... Sim, bom, a gente fala disso daqui a pouco, mas sim, hoje perguntaram para ele sobre o assunto do Andrew e seu companheiro de bebidas junto com Epstein. E, bom, ele disse que era uma questão muito lamentável para a Casa Real, para a família real. E é muito triste, né, que isso tenha acontecido. Quer dizer, não é só pelo fato de ele estar envolvido com menores, mas é realmente triste que a polícia levou esse homem que esteve com muitas garotas jovens. Em vez de ver esse lado, não, ele não quer julgar. Não, não vai julgar. Vai julgar, ele diz. Coitadinha da família, da realeza que isso afeta. É ruim para a família real. Bom, sim, é tão ruim que o próprio irmão dele está lavando as mãos para não envolver o resto da família. Exatamente, realeza. E bom, outra declaração também que Donald Trump fez hoje é a seguinte, isso a respeito de como o presidente do Paraguai é bonito. Ele é bonito, ele é bonito. Eu sei quem é o presidente? Vamos ouvir, acho que é do Paraguai, vamos ver, acho que já ouvimos sim. Mas ele estava muito orgulhoso disso. Presidente Pena do Paraguai está aqui. Presidente, muito obrigado, garoto bonito. É sempre bom ser jovem e bonito, mas isso não significa que temos que gostar de você. Eu não gosto de garotos bonitos. Men. Eu gosto de mulheres. Aí sim você me fez rir. Quer dizer, ele já sabe. Quer dizer, percebeu que se meteu numa encrenca. Eu disse não, ele é jovem e bonito. Mas não é que eu goste dele por ser jovem e bonito, não. Não é que eu goste de jovens e bonitos. Quem disse que eu gosto? E além disso, ele diz, bom, eu gosto de mulheres. E olha como eu ia começar a dizer. Ia dizer jovens, obviamente. E dizer que eu gosto de mulheres. No que eu fui me meter, melhor, sim, melhor. Eu gosto mesmo de jovens e bonitos. E vamos deixar por aí, talvez de uma vez. Não está, tá difícil, quer dizer, bom, e ele ri. Porque imagina se ele dissesse agora, nesse assunto, que gosta de mulheres jovens e bonitas, ou seja, óbvio, como gosta de mulheres. Sim. A ver, vamos a ver Sua pena não é penha, suponho. Eu não, mas não sei como somos. Presidente do presidente. Curiosidade? Presidente de não. Aí está, pois este é Santiago Penha. É como o Penha Nieto de Sei. Embora pouco, o homem se anima. Barbuenos, ou seja, é que o vídeo ficou melhor com barba. Dá pra ver que ele gosta de barbudos. Sim, eu adoro os bartenders. Moreno é guerrilheiro. Sim, eles são árabes melhores e têm petróleo melhor. Muito melhor. Isso é bom. Então agora sim que o gosto se divide. Em geral. Não qualquer um, mas o quê? Não vou discutir isso. O ponto é que ele é Santiago Penha. Só pra deixar claro, não Santiago Penha Nieto, nada disso, não. Só Santiago Penha, mais nada. Vamos então para outros assuntos. Também relacionados a esse tema. Não é, olha, não tem mais nada. O assunto já acabou. Tema dos extraterrestres não. Esse foi o comentário do Trump hoje. Obviamente, vamos ver se é verdade ou não, o que ele vai publicar, o que ele vai divulgar. Digo, bom, assim, ele prometeu. Obviamente, essa é outra parte, vamos conversar sobre isso depois. Já falamos sobre o que acreditam que ele vai publicar, não sobre os documentos divulgados. E isso para mim. Para mim, o mais interessante, o mais suculento é se ele disse ou não disse. Ou o interessante é quais documentos eles têm e quais vídeos. E o quê? Porque já existem ex-pilotos, ex-diretores da inteligência militar que disseram coisas super pesadas e super impactantes sobre o tema Alien. Ou seja, sim, é bem sério. Ou seja, por isso me surpreende que, bem, os jornalistas em geral costumam abordar muito pouco o tema ou nem abordam. Eles pulam esse assunto.
Você pode ver que há meios de comunicação em que não há um único momento em que tocam nesse assunto. Você pensa, o que você está esperando? Quer dizer, se já antes, talvez sim ou não, havia pouquíssima informação. Ok, eu podia entender. Agora você está falando, olha, esquece os pilotos. Digo com todo respeito que este, obviamente, está falando de pessoas que são generais, diretores. Vamos, o próprio David Grush, ele era o responsável pela inteligência militar, e que estejam dando esse relatório ou isso, né? Ou seja, que ele mesmo diga. Há informações que eu pude ver, diz ele que não viu diretamente, mas que são muito fortes. Agora a gente conta para vocês o que é que se espera ou o que já está começando a sair nesse meio. Digamos que nos interessamos jornalisticamente pelo assunto, como George Knapp e outros jornalistas que investigam isso há muito tempo. O que vocês acham que será desclassificado? Já falamos sobre isso, mas agora vamos para outros assuntos. E depois voltamos a esse tema que acho muito louco. Outro tema que é interessantíssimo e que evidentemente não podemos esquecer do que está acontecendo no Irã. Que continuam levantando a voz, que continuam homenageando os que se foram e que, antes de continuar e antes de voltar para outro assunto, só queria mandar um grande abraço para o Aaron. Muito obrigado, Aaron. Como você tem estado? Uma senhora conhecida que atendia a Warner dizia que Brown já alertava que esse seria o último engano. Comenta Aaron sobre a implosão. Saudações e obrigado pelos cumprimentos, Aaron. E bom, então engano, né? Que há informações muito realistas, muito importantes. Isso é uma realidade, né? Agora, que haverá algumas coisas que sejam enganosas, como em todas as áreas, né? Assim como na religião e na política, né? Há muitas coisas que são enganosas. Não, totalmente não, mas evidentemente, como tudo, é preciso investigar de forma séria. Um abraço, Aaron Brezica, como você está? Um grande abraço para 67 para Jerez, para este Stefas 1306, assim como nos Estados Unidos da Espanha, muito bom. Bem, o que está acontecendo no Irã, além dessas manifestações cada vez maiores? Desses preparativos que estão fazendo em relação a esse tema militar, o que estamos vendo aqui? Porque, bem, aqui está o que está acontecendo hoje. Lembrando que agora há testes, exercícios militares no Estreito de Hormuz, um assunto super interessante. E o que acontece hoje é que, durante esses exercícios, um avião de combate iraniano sofreu um acidente durante o treinamento. A imprensa iraniana diz que uma aeronave da Força Aérea caiu durante o exercício de treinamento noturno na província ocidental de Hamedan. E, bem, isso resultou nessa perda, que causou a morte de um dos 2 pilotos a bordo e da aeronave da Força Aérea. Foi mal conduzida, obviamente, e, bem, isso faz parte do que acontece com o F-4 Phantom. Um F-4 Phantom certo. Bem, aí está o assunto, já estão aqui prontos. As mensagens vão começar a aparecer na tela a partir de agora. Não vamos colocá-los agora, vamos para outro assunto. O que mais acontece no Irã? Bem, apesar de tudo isso, vocês... Pela manhã, Pepe mostrou imagens de como eles estão literalmente do lado de fora dos cemitérios da Guarda Revolucionária Iraniana para evitar que as pessoas se reúnam, porque é daí que começam as manifestações. Obviamente, a dor pela perda de seus entes queridos faz com que as pessoas comecem a se manifestar novamente. E apesar disso, né, os protestos continuam os protestos noturnos e também nos memoriais, que se tornam massivos. Agora, Pepe, acho que você viu um deles, não foi? Onde dá para ver que é uma multidão de pessoas que estavam em um desses memoriais para pessoas que perderam a vida de 8 a 9 de dezembro, de janeiro. E aí se formaram esses tumultos de pessoas gritando contra o governo, gritando sem medo, morte ao ditador, morte ao decreto. Numa noite, então, cheia de palavras de ordem por parte das pessoas que estão vivendo esse regime. Alguns gritam das janelas, dos telhados... Não acabou. Ou seja, não parece que tenham quebrado o espírito deles. É impressionante, apesar do risco que pode ser protestar, né, e estar fazendo tudo isso, mas evidentemente eles já querem uma mudança, né? Isso me chama a atenção. O que mais está acontecendo por aí? Também hoje, um assunto que chama a atenção, obviamente isso ia acontecer,
Benjamin Azanjahu fez um alerta de que se o Irã atacar Israel, seja qual for o ataque, a resposta será algo que eles não podem imaginar. Ele enfatizou isso. Vale lembrar que Israel também estabeleceu como condição que os Estados Unidos conduzam esse acordo de paz com o Irã. Entre eles está o programa nuclear, que os Estados Unidos também querem interromper, e a questão dos mísseis balísticos, que alguns realmente chegaram a atingir Israel nessa guerra de 12 dias. E, bom, Israel não conseguiu deter todos, não foram poucos os que lançaram. Sim, exatamente. Ou seja, o sistema, o Domo de Ferro e o outro, o Arrow 3, que esse é o sistema que realmente usaram para a defesa. Porque exatamente é para os mísseis balísticos, pois foi feito para deter quase tudo. Na verdade, eles têm um algoritmo que, supostamente, o objetivo é disparar apenas contra aqueles mísseis que vão causar dano à população ou a alguma infraestrutura importante. Se eles veem que esse míssil vai chegar a uma área desabitada, onde supostamente não há ninguém, eles deixam passar, por isso às vezes agora se vê isso acontecendo. Nessa ocasião, o sistema realmente ficou um pouco sobrecarregado e por isso houve prédios danificados. Sim, uma universidade que também foi completamente destruída, uma universidade muito importante para estudos de medicina, desenvolvimento nessa área médica, acabou totalmente destruída. Chama-se Weizmann, se não me engano, a universidade se chama Weizmann. E então, bom, é isso que dizem. Estamos preparadas para qualquer cenário de ataque. E uma coisa está clara, se os ayatollahs cometerem um erro e nos atacarem, enfrentarão uma resposta que nem podem imaginar. O aviso chega em um momento super tenso. Fala-se deste fim de semana, ou pode ser por mais tempo. Na verdade, hoje Trump sugeriu que decidiria em 10 dias se atacaria ou não o Irã. É um assunto que foi publicado hoje no The Wall Street Journal sobre esse tema, porque ontem começaram a soar os alertas de que provavelmente seria neste fim de semana. E bom, de manhã acordamos com a Polônia dizendo à sua população que se houver alguém, esteja no Irã. Claro que esse era o momento de partir, porque depois não seria possível sair de lá. Bom, aí está a questão, o assunto então é que isso estava fora de outros temas estranhos e coisas assim. Então, o que está acontecendo no Irã poderia ser uma guerra de longo prazo ou não? Digo, se for uma guerra rápida, tudo bem, o cálculo estava certo. Era uma guerra rápida. Mas aqui, o medo é que isso possa se estender por anos, né? Como aconteceu com o Afeganistão, que foram 20 anos de conflito. Bom, então vamos ver mais sobre isso. Sim, bom, o comentário de Trono é o seguinte: temos que chegar a um acordo com Teherã, ou caso contrário, coisas ruins vão acontecer, e temos trabalho pendente com eles. Eles não podem ter armas nucleares? É muito simples. Não pode haver paz no Oriente Médio se eles tiverem armas nucleares. Pode ser que tenhamos que ir um passo além, ou pode ser que não, então... Bem, ele marcou esses 10 dias, mas bem, também marcou dias com a Rússia, e vocês veem, esses dias têm sido infinitos. Mas ele também fez isso com a Venezuela, e de repente simplesmente aconteceu. Então vamos para outros assuntos também importantes. Aliás, antes de qualquer outra coisa, tem essa imagem, se pudermos colocar, é que está acontecendo. Bem, aqui estamos vendo filas impressionantes em Moscou para pegar o transporte público. Nevou tanto que basicamente ficou impossível, ou o transporte público está parado. Eles receberam 70% da neve, que normalmente recebem em um mês, em apenas um dia. Bom, realmente está complicado. Um abraço também aqui para Rosa. Ela disse que esse senhor é um bom distraidor. Um abraço. Muito bom, é verdade. Sim, esse é um ponto forte, mas não chega a distrair. Saudações, como você tem estado? Muito bem, Blanca Barceló, diz. Se ela não aparecer logo, não se surpreendam se disserem que já houve contato ou que existe um vídeo, algo assim. Ele vai anunciar alguma coisa e se não funcionar, então vem a Avenida de Cristo. Se não for isso, ele vai tirar alguma coisa da manga. Ou seja, o ponto é tirar alguma coisa, não é saúde. Saudações, Branca, como você tem estado? Diz Rulos que eles passam pelos diretores para não enfrentar os temas importantes. Diz Rulos, como você tem estado? Saudações e se sabem, muito boa noite, o que contam, como tem passado. Cristi Kranz, muito boa noite, saudações também para Stefa, saudações até a Espanha, muito boa noite. Eu acho que isso deixou você com muita raiva, vamos falar sobre isso, porque como disse, me roubou o foco. Porque no fim,
Ela só queria tirar o foco do assunto e fazer todos pararem de falar, já nem sei mais quantos, pois são vários que ela tem. Por isso eu estava esperando que ia ser ele o momento. Quando colocam esses vídeos racistas, esse tipo de coisa, do que se trata, qual será a próxima mensagem de Obama? Porque vai ser algo sutil, vai ser algo bem ao estilo dele, mas ele vai dar uma resposta ao que souber, que vai incomodar. E que bem colocado, né, com esse tema. Sabia que por aí viria isso, por alguma razão sabia que iam perguntar para ele, quer dizer, vamos lá, está interessante, mas vamos para outros assuntos. E que já não pode distrair tanto, ou seja, as pessoas já sabem disso, então, tipo, né, o que, qual. Agora vamos conversar sobre a parte séria, porque realmente tem uma parte séria que também precisamos continuar conversando e debatendo, que isso não nos distraia, paradoxalmente, dessa distração, entre aspas, né, que isso não nos tire dos assuntos também interessantes nessa área, porque também existem temas muito sérios e muito interessantes no assunto do luxo e dos bonitos. Tudo isso que precisa ser analisado a fundo, mas eu tenho certeza de que ele não está interessado nisso. Agora mesmo tem deputados que estão impulsionando essa situação e a gente vai conversar sobre isso agora. Este documento, se este é um documento que foi feito pelos deputados dos Estados Unidos, diz: esta noite, o presidente Trump ordena a divulgação completa dos arquivos de Guapos e OVNIs. Em outubro, esta deputada, chamada Nancy Mace, sim, disse em outubro, escrevia ao Departamento de Defesa, à CIA, à NSA, ao diretor de inteligência, exigindo exatamente isso. Ou seja, esta é a carta completa que a representante Nancy Mace fez e que diz, olha, não deem a informação correta, pública, deem, e deem os detalhes, deem. Mostrem quais departamentos têm escondido dinheiro e fundos para fazer esse tipo de pesquisa, porque isso se sabe que já aconteceu. Ou seja, há uma questão muito séria aí agora, diz, exige a verdade, porque a verdade pertence ao povo unido. Mas enfim, aí está todo o documento e são várias páginas onde está tudo o que estava sendo pedido, aí não, e como é. Aí está a assinatura de Nancy Mace, membro do Congresso dos Estados Unidos, que não é a única congressista que está fazendo isso. Aí está também Ana Paulina Luna e outros congressistas que há décadas estão pedindo a divulgação dessas informações. Há décadas, porque se sabe, os pilotos viram bem, muita gente já viu, né? Mas imaginem o que foi detectado e captado por décadas, por radares, por câmeras infravermelhas, etc. No Atlântico, no Pacífico, e todo esse tipo de coisa se sabe graças aos dados e graças às investigações que foram feitas, por exemplo, por George Knapp, entre outros jornalistas e pesquisadores a nível mundial. Sabe-se que há informações extraordinárias em todos os casos, que há dados, que há coisas que podem ser medidas, só isso porque qualquer um pode, um dia na cidade. Fui contactado e levantei a mão, alguns vão acreditar, outros não, e tudo dependerá da palavra de cada um. Mas o que realmente pode ser medido são as imagens. São, de repente, certos tipos de sons que se ouvem no mar e que são detectados por radares ou por ondas. Não, que geram todo esse tipo de coisas, e é interessante que são os objetos, como é possível que se movam a uma velocidade que simplesmente a física não consegue explicar. Esse tipo de detalhes fez cientistas como a Villoeb e outros pensarem que, bom, existe algo, existe um fenômeno que precisa ser investigado. Mas surgiu uma série de divulgadores ex-militares, como David Roche, que também ocupavam cargos, digamos, de um nível importante, que não eram apenas, bem, um militar, um soldado, um piloto, mas que tinham um nível em que recebiam muita informação, por causa do cargo que ocupavam, e que ele mesmo declarou, sob juramento ao Congresso dos Estados Unidos, que militares o procuraram, que chegaram até ele em certas bases, não em um lugar específico exatamente. Lá aparecem descrições de objetos não humanos, de entidades biológicas não humanas e coisas desse tipo. Lá estão os documentos e lá estão os testemunhos.
Se realmente querem divulgar isso, então que revelem as informações, que perguntem a David Grosh onde e em quais bases ele esteve. Supõe-se que sejam entidades biológicas ou algo assim. Há um monte de divulgadores que têm a oportunidade de ouro para levantar a mão e dizer: bom, eu vi isso em tal base, em tal lugar, eu vi isso em tal lugar. Bom, esse é o momento de brilhar. Digamos não, se realmente e se a divulgação for real, tem que aproveitar o momento. E o que diz a republicana Nancy Mace é levar o presidente ao pé da letra. Você já disse, não vai publicar? E, em teoria, eles, os congressistas, já têm uma seção de documentos que não puderam revelar porque a lei não permite. Em teoria, esses documentos teriam que vir à tona junto com vídeos, fotos, imagens de todo tipo, áudios, etc. Ou seja, vem coisas muito interessantes, se isso for realmente o que querem fazer. E bom, ponto final, né? Pois é. Talvez também faça parte de uma distração. Muito provavelmente porque ele adora poder distrair de qualquer jeito, né? Agora ele diz o mesmo. Assim eu vou divulgar e aqui por baixo dos panos, como já aconteceu. Ele ordena, não divulgue nada, não mostre nada. Mas eu vou dizer aqui para divulgarem, não é fácil, mas eles podem fazer. Ou seja, realmente, como dizem por aí, né? Só acreditando, vendo, só acreditando quando realmente divulgarem e você disser. Aí estão milhões de documentos, né? Ah, perfeito. Se ainda faltam uns 3 milhões de documentos do Einstein para serem revelados, quantos será que existem? Do caso da ufologia... Imagina, deve ser muito mais fora tudo o que já se perdeu, porque não é esse um mistério que foi roubado, que muitos documentos foram queimados? Na época, por exemplo, esse MK Ultra, o responsável por esse projeto, bem, ele queimou várias coisas, apesar de o Congresso ter dito para não queimar nada, ele imediatamente foi queimar tudo o que pôde. Então, nesse assunto também não vai ser diferente, não vai haver diferença? Não vai haver muita diferença. O que vai ser interessante é para quem gosta do assunto, eu vou acompanhar, mas sem esquecer dos temas mais do dia a dia. Como é, por exemplo, o tema Irã, como é o tema do Einstein e outros assuntos mais, né? Eu acho que cabe espaço, né? Se ele acha que com isso a gente já se distraiu, eu acho que não. Mas é preciso acompanhar. Pode surgir algo interessante, independentemente de não deixar de falar dos outros temas. Que é que se espera o tema dos supostos objetos que têm invólucros e que, com base nisso, conseguiram desenvolver tecnologias. Não, só se sabe que os Estados Unidos têm, a Rússia tem, a própria China tem, ou seja, e isso também já foi bastante documentado. Há muita informação que fala desses aparelhos ou desses objetos que, graças a esses materiais, agora mesmo foi possível avançar muito nas tecnologias de hoje. Entonces, esto Isso parece ficção científica, mas é algo que já foi possível documentar há bastante tempo e que existem muitos dados sobre o assunto. Apesar de não ser reconhecido oficialmente, na Rússia admitiram algumas coisas, outras acabaram escapando. Com o fim da União Soviética, muitos documentos oficiais foram parar nas mãos das inteligências ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Além disso, eles compravam tudo que a inteligência conseguia, pagando bem, como diziam os países, e adquiriram tudo o que puderam. Entre eles havia documentos relacionados a todos esses casos. Então, aí vem um assunto interessante. O que se espera é basicamente essa divulgação, que já está em andamento, não é algo novo, já está em andamento no Congresso. Desde antes de Trump, antes de Biden e antes do outro Trump. Ou seja, já faz tempo, lembrem-se que com Obama, com Joe Podesta, né, o congressista Joe Podesta, na época ele falava muito sobre o tema da divulgação e, bom, já começava a surgir um pouco disso, né? Sim, já começava a haver uma abertura para o tema, para começar que não fosse motivo de piada falar sobre o assunto, porque isso é super importante. E sim, a partir do Obama vemos que começa essa abertura sobre o tema. Os outros assuntos também, pois há uma grande e impressionante descoberta. O que está acontecendo aí? Bom, eles descobriram algo que, de novo coloca em dúvida, ou seja, não em dúvida. Mas confesso que fico curioso sobre a origem do ser humano.
acabaram de descobrir outro ser que não é o Homo sapiens, que não é o Neandertal, e tem mais de 300 mil anos de antiguidade. Eles descobriram na Grécia, é um crânio humano de quase 300 mil anos. A equipe internacional de paleontólogos conseguiu datar com precisão esse fóssil e comprovou que ele pertence a um ramo humano diferente do conhecido. Que loucura, que loucura. É impressionante, hein? Mas vamos ver o que mais se sabe como está a situação. Quer dizer, o crânio não é novo, não. Não é novo. Ele foi descoberto lá em 1960, pertence a uma linhagem humana desconhecida, não é sapiens, não é Neandertal. A idade exata é de 286 mil anos, eles encontraram em uma caverna no norte da Grécia. E esse dado, bem, recentemente a idade foi confirmada, então essa é a notícia que é recente. Conseguiram confirmar que é uma idade enorme, e que então, por isso, é outro tipo de humano. Não, sim, este, mas antigo. Ainda mais antigo, e além disso, bom já. Essa pesquisa foi publicada na revista Journal of Human Evolution. E o fóssil, conhecido como petralona, permaneceu durante milênios coberto por uma camada grossa de calcita, que é uma formação mineral muito comum em cavernas, o que serviu para o crânio se conservar em boas condições, porque olha só como está muito bem preservado para a antiguidade que tem. Ui! Está bonito. Não me refiro, não bonito. Quero dizer que o crânio está em ótimas condições. A calcita agiu como um escudo natural. Ou seja, o que é a... Ou seja, foi sorte? Foi sorte. Graças à química do ambiente que protegeu por tanto tempo. Não é que, por favor, inventem uma máquina do tempo, já preciso ver o que tem lá atrás, né? Ou seja, imagina se pudesse te levar 400, 500 mil anos atrás. A gente se surpreende e tem coisas que nem imaginava, né? Mas enfim, o que mais? O estudo é liderado por Cristóvão Falanges, do Instituto de Paleontologia Humana do Museu Nacional de História Natural de Paris. Ele optou por datar a calcita em vez do osso e, utilizando uma técnica de séries de urânio, conseguiram estabelecer que a camada mineral, só isso. A calcita tem uma antiguidade de 286 mil anos, com uma margem de erro de 9 mil anos. Então, isso significa que o osso é um pouquinho mais antigo, porque, bem, quanto tempo a calcita demora para se formar, então? Esse número, então, o coloca no que é o Pleistoceno Médio, um período em que diferentes espécies conviveram e evoluíram na Eurásia. E o resultado é considerado contundente pelos autores do estudo, ou seja, eles não têm dúvidas sobre a data de antiguidade desse crânio. É incrível. Agora, quem é? Quem é? Como se chama? Onde vibra? Bem, o que alguns paleontólogos têm como teoria é que é uma mistura, que chamam de Homo heidelbergensis, que é uma população que que se relacionou entre a África e a Europa. E bem, que mais ou menos data de uns 700 mil a 200 mil anos atrás, mas eles não têm certeza. Já que estamos falando disso, vamos direto para a descoberta. Recebemos isso do Daiso, mandamos um grande abraço para ele no Twitter. Ele enviou e percebi que estava esquecendo. Outra descoberta, talvez não tão impressionante quanto a do humano, mas também muito interessante. Descobriram isso no Saara, um novo cipenossauro? Com isso, afirmam que vão reescrever um pouco a história dessa espécie. Os restos dessa nova espécie foram encontrados no Saara Central, eu ia dizer oriental, mas é central. Isso em uma região chamada Yanyegui, no Níger. E bem, é também outra descoberta super louca, né? Dizem. O espinossauro seria catalogado como um dos maiores dinossauros que já viveram na Terra. Seus restos gigantescos tinham sido encontrados até agora somente em lugares perto ou próximos da costa. Mas uma equipe internacional de pesquisadores havia encontrado uma nova espécie que eles batizaram como Espinossauro mirabilis. Isso em uma região remota do deserto do Níger, que também, curiosamente, tem um pouco de cor. Os restos. Os fósseis não são muito interessantes, mas enfim, é uma descoberta também muito interessante, não te parece? Digamos, o comportamento desse tipo de espinossauro, né? E, bom, é como um espinossauro diferente dos que já tinham sido vistos até então, por isso dizem que é uma espécie nova. Não nesse sentido, mas enfim, muito louco.
o assunto das notícias científicas de hoje não está tão louco, mas vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. Já para irmos embora. Assim, com mais a última científica que já damos, não, a última, só isso. Há uma descoberta muito curiosa, né, que tem a ver com a Lua e que, bom, também surpreendeu, porque dizem que a Lua estaria, encolhendo, né, aparentemente não. O que está acontecendo? Como é que está essa questão? Bom, então, segundo foi descoberto, foram detectadas mais de 1.000 novas fissuras, e isso a partir dos satélites. Obviamente dizem que está se contraindo e que isso poderia gerar, terremotos perigosos. Agora, com a ideia de que Artemis vai e que Artemis não me lembro, qual número vai ser a que vai levar pessoas à Lua de novo? Pois bem, este novo estudo confirma que a Lua, está se contraindo e que seu interior está esfriando. E nesse processo, os cientistas suspeitam que isso já acontece eles suspeitam desde 2010, mas agora acabaram de confirmar. E além disso, com dimensões bem preocupantes, segundo os pesquisadores do Museu Nacional do Ar e Espaço, especificamente do Centro de Estudos da Terra e Planetários, eles identificaram que há mais de 1.000 fissuras adicionais na superfície lunar. E essas novas fraturas foram detectadas principalmente pelas chamadas Maria Lunar. Sim, planícies escuras visíveis da Terra, algo que já havia sido documentado, que é a magnitude anterior. Mas, enfim, as rachaduras foram denominadas por, o que surpreende é a quantidade, o nome que dão às rachaduras. Elas são chamadas de Small Mare Ridges e elevam o total dessas estruturas para mais de 2.600. A questão é, existem sismos na Lua? Sim, eles são fortes devido à quantidade em que são gerados, que aumentou muito desde a última detecção. E então isso faz pensar quão seguro vai ser para os astronautas estarem na Lua? Porque sim, o ser humano já foi à Lua, mas foi só por um tempinho, né? A missão Artemis 2 era a chave nesse processo. Eles vão preparar o terreno para o pouso tripulado posterior. Eles querem exatamente isso: entender melhor a Lua, identificar áreas mais seguras e com mais atividade sísmica. Ou seja, é um movimento mais ativo do que o da Terra nesse sentido, há mais movimentos, mais rápidos, de acordo com o que foi relatado. Isso foi publicado no The Planetary Science Journal, esse estudo científico. E bom, vamos para outros assuntos. De manhã, temos a imagem por aqui, mas é uma imagem da prisão lá em Cuba, né? Que aparentemente é um motim. Não. Porque eles dizem não. Hoje comentamos com vocês, temos 2 ou 3? Sim, porque várias vezes dizem que não há notícias latino-americanas. E falamos de tudo, mas é melhor não exagerar, pois falamos todos os dias. Desta vez, vemos essas imagens que têm circulado de uma prisão onde, já se fala de feridos, até de mortos. Há um motim na prisão de segurança máxima de Cuba, segundo relatos de ONGs, que afirmam que há algum tipo de confusão interna. Além disso, também há uma acusação de repressão e, obviamente... E além disso, pelas condições em que Cuba se encontra agora, a situação deles é ainda mais intensa. Fala-se que os policiais usaram balas de borracha, gás, spray de pimenta e, obviamente, força física para conter o que está acontecendo na prisão. Segundo informações, isso também é confirmado por organizações como Defensores dos Prisioneiros e o Centro de Documentação de Prisões ou Prisioneiros Cubanos. O incidente, por que aconteceu? Por denúncias de fome, por maus tratos, por um descontentamento generalizado entre os cubanos e, obviamente, também entre os prisioneiros. Muitos desses prisioneiros, é preciso lembrar, também são pessoas que participaram de protestos e esse foi o crime deles, terem levantado a voz. E
Um detento disse que havia vários reforços policiais indo para a prisão e que estavam empregando. Pois isso que eu comentei, as balas, o gás, etc. E bom, segundo a Prison Defenders, os presos se levantaram para exigir liberdade para Cuba. Na verdade, acho que no vídeo dá para ouvir quando um prisioneiro diz: "É assim que soa a liberdade de Cuba", e eles começam a gritar. Eles estão bastante irritados com a situação. Segundo, aliás, a CDPDC, que tem sede no México, disse que foram documentadas muitas violações dos direitos humanos nas prisões cubanas. Outro assunto também da América Latina é este indivíduo. Ele não tem nem 24 horas. Ele nem completou 24 horas como presidente do Peru. E então, se ele não comparecer a um depoimento por um suposto crime de apropriação ilícita, se ele não comparecer, pode ser declarado em rebeldia e pode ser solicitado seu mandado de prisão. Ele não tem nem 24 horas de estar lá. Além disso, com uma série de comentários super pesados, esse que você mencionou, por esses comentários eu já deveria estar preso, não só afastado, deveria estar preso, não junto com esse nem com dois. Quer dizer, a verdade é que todas essas declarações são coisa de maluco. Bom, ontem mostramos o vídeo, esse é um vídeo de 2023, onde ele dizia que bom, que estava tudo bem, que meninas ou meninos de 14 anos tivessem relações com seus professores ou professoras. E hoje ele dizia que ajudava as mulheres a começar desde muito novas, que isso as ajudava então. Bom, hoje deram a ele a oportunidade. Um jornalista gente boa disse. Mas quer dizer, esse assunto tipo já evoluiu, né? Esse não é mais o seu pensamento, certo? Não, eu continuo tendo o mesmo comentário, ou seja, ele não se arrepende do que disse, ele ainda está firme nesse pensamento. Imagine, mas enfim, o Peru fazendo o seu papel não é surpreendente. Um grande abraço para todos os peruanos. Ou seja, José Maria Balcázar vai ter que ir a julgamento ou vai ter que se apresentar por esse suposto crime, porque senão é desacato, não é? Ou declarado em rebeldia, seria mais esse o termo, segundo dizem. Também lá de acordo com o que diz Cuspirguinho ou Cuspirgai ou algo assim, esse é um grupo de jornalistas lá Entendo que já no Equador, na América do Sul, pelo que eu entendo, eles mostram imagens bem de risco, né? Vocês se lembram das situações acontecendo de repente? Ontem mostramos um trecho do Slava ocorrido no Chimborazo. Bem, essas são outras imagens do mesmo, sim, foi algo muito intenso, como é dito aí no vídeo. As pessoas estão reclamando, a gente avisou que isso ia acontecer, né? O clássico que a gente vê se repetindo, principalmente, acho que na América Latina a gente vê muito isso, né? Que há falhas na infraestrutura, que colocam casas onde não deveriam colocar. E então vemos consequências que depois podem sair caro. Até é. Bem, sim, né? Eu acho que em todo lugar isso acontece. Quer dizer, sim, olha o Japão. Todo ano tem problemas com deslizamentos e as casas deles também saem voando. Quer dizer, sim, talvez aqui aconteça mais, provavelmente não. Mas agora até bem, nessa última 40 e... Em qual 48 ficamos, né? No Japão, por causa das nevascas. E muitas vezes é problema de deslizamento, mas fala de neve, né? Pois é, está complicado mesmo. A questão é que lá no Equador já estão indo. Já faz uns 2, 3 dias que estão documentando ou mostrando pelo menos essas imagens dessas regiões, chama-se Chimborazo. Chimborazo, sim. Pois bem, um abraço. 67, Benedicto, como tem estado? Jack Draper diz, você lembra do filme de Unaki que foi cancelado? Não me recordo desse filme. Que filme? Unaki? Não lembro. Ele diz que deve ser parente, já que também é Espinosa. Diz, saudações, como você está? Vou compartilhar a enquete que está na comunidade para que quem ainda não respondeu possa ir respondendo. Deixa eu colocar aqui qual enquete é, porque elas aparecem. É uma enquete, ele diz. É de acordo com o que tem relatado, acompanhando as notícias da Antinomérica, só para que não falte nada rapidamente, só isso. O parlamento da Venezuela já está aprovando por unanimidade a lei de anistia impulsionada por Delcy Rodrigues. E isso, bem, é um alívio para as famílias dos presos políticos. Tomara que, de verdade, essa legislação faça com que essa lei seja realmente cumprida, né? Essa situação, como a própria Delcy já havia comentado, já era para ter sido aplicada, o parlamento está aprovando por unanimidade
e esperamos que seja em breve. Acho que esses são os 600 que faltam, 600 presos políticos. Vamos ter que ver se não fizeram alguma maracutaia aí, não nessa lei, porque, bom, era o que diziam no rascunho que foi apresentado. Várias ONGs diziam que tinha coisas estranhas ali, coisas estranhas, que não ia permitir a saída de todos. E que saiam com todos os direitos, né? Que façam o que quiserem, mas não se pode dizer, você me tirou da cadeia, mas ainda me mantém preso. Ai, Ou seja, sim, é bom, é impressionante, né? Mas enfim, esperamos que sim, que em breve já estejam livres, né? Para começando por aí também. Bom, eles também se protegeram. É um assunto que não ia ficar assim, simplesmente. sim, bom, vamos para outros assuntos importantes. Como você tem estado, Manuel Munhoz? Como estão as coisas aí? Francisco Arce, um abraço para a comunidade da Cidade do México. Obrigado por nos acompanharem, um abraço para quem nos assiste do centro do país, de Querétaro, Guanajuato. E em León, como está? Aquela explosão foi tremenda. Muito impressionante. Muito forte, já mostramos isso de manhã. E aí, Benedicto, como você tem estado? Saudações também para toda a comunidade que nos assiste, acordada até tarde ou de madrugada, mas que está nos assistindo aí da Espanha. Muito obrigado ao Mário, muito obrigado por estar aqui e a toda a comunidade que nos assiste nos Estados Unidos. Obviamente também para quem nos assiste em outras partes do país, ele disse traz vários artigos com artimanhas, mas basicamente fortemente criminalizam quem sair, ele disse. Ou seja, clássico isso, né? Saudações, Gerês, obrigado pela informação, muito bom. E vamos ver se nesse fim de semana a gente consegue bater um bom papo ao vivo, não seria ótimo? Saudações, Gerês, afirma, o Mozart dos Curiosos está por aí, o que será que ele está dizendo? Saudações, diz. Cada dia mais calor, sim. Hoje 39 graus. 39 graus e bem. O Pepe me disse que não está fazendo tanto calor, porque eu disse que tudo, o computador, o celular, estavam lentos. Isso acontece muito no calor, mesmo se não estiver tão quente. Depois ele realmente não sentia nada. Eu vejo as temperaturas, 39 graus quem me dera. Eu não sentia nada e então comecei a sentir calor. Não, é que eu ainda não estava no sol. Mas quando fiquei no sol, aí eu disse, não, isso aqui é... Sim, não está. Isso aqui está intenso, né? Boa noite, minha comunidade Terians. Diz saudações, Wilco, como você tem estado aqui? Bom, mas enfim, querem colocar a Terian como fiscal? Como você tem estado? Vocês viram a explosão do caminhão de de expressão, de livres, de liberdade? Expressão, sim. De liberdade? Expressão, exato? Diz. Vocês viram a explosão do caminhão em uma rodovia no Chile, que eu não vimos. Onde? No Chile? No Chile, não vi. Vê se você tem aí, deixa eu ver. Diz. E aí, vai, você já falou que era dessa e daquela. Então vamos para outro assunto, né? Vamos para outros temas também importantes. Vamos a alguns temas internacionais rapidamente. Quer dizer, tem uma coisa muito curiosa que aconteceu, foi lá na Califórnia, lá nas neves. Essas pessoas estavam esquiando. Não, isso foi no dia 18, ao que parece. E estavam esses ursos, olha só, e parece que está a mamãe urso, ao que tudo indica, e estão os ursinhos, e então a mamãe. Pronto. Por sorte, com os gritos, eles se assustaram e foram embora. Mas ela ficou nervosa. Dá pra ver a mamãe assim? Passa um esquiador e parecia que não, como se ele fosse ser atacado, mas conseguiu escapar. E gritavam para os outros, parem, porque se encontrarem direto com a mamãe urso, ela se irrita e ataca, né? A questão é que, bom, vários vídeos desse encontro têm circulado por aí. Digo, é normal, né? Não com ursos, quero dizer, mas lembro de uma dessas aqui de Chipinque, né? Que direto você encontra, tipo, aqui mesmo aconteceu com a gente, né? Que um urso nos seguiu, você lembra? Ah, esse aí. E no caso aqui do México, são os menores. No caso lá dos Estados Unidos, olha, aí está, tá vendo como ele segue? Sim, como ele tenta, como ir embora, onde está o eu? Também, por medo, eles não saem correndo e acabam atravessando o caminho. O esqui, mas o importante é que nada mais sério aconteceu. Isso é na Califórnia. Aliás, com nevascas incríveis, estão aproveitando bastante aqueles que esquiam, os que praticam esqui. Eu suponho, eu não também. Uma imagem que surpreendeu
É esta imagem de soldados russos que se gravaram no momento em que estão conversando com ucranianos. Dá para ver que está difícil para ele, obviamente não, mas é para desertar, né? O que está acontecendo aí? Como estão as coisas? Na verdade, são soldados ucranianos sim, eles sim que estão recebendo a ligação dos russos, sim, porque, bom, os russos não vão sair, pode ser, não vão tirá-los, eles estão se coordenando para, um batalhão russo inteiro. Eles se renderam, preferiram se render quando o Starlink caiu, perderam contato com o comandante, então não souberam o que fazer, decidiram que era melhor se render, entraram na página. Acho que agora a Ucrânia criou uma página para facilitar a rendição de russos. Então eles dão algumas informações e vão até eles e os detêm por um momento, né? A questão é que esse grupo se rendeu. Que bom. Há uns 2 dias, um dos militares de alta patente afirmava que nada do Starlink tinha afetado eles. Que a queda, bom, que seja, mas enfim, a cada dia vemos mais provas de que realmente afetou eles. Para começar, dá para ver que a Ucrânia avançou mais do que nos últimos 2 anos e meio. Ou seja, não, ou isso, ou algo está falhando, né, definitivamente. Bom, aí mostram todo o processo, né, mas esse também. Isso foi visto na Bulgária, né, essa imagem publicada pela Vision Energeo, que mostra lá na Bulgária esses aviões militares dos Estados Unidos. Pois muitas imagens assim têm sido divulgadas, algumas que puderam ser confirmadas pelos próprios Estados Unidos, outras que não foram confirmadas. A questão é que, em diferentes lugares, ou seja, meio que cercou, a Europa foi muito militarizada. Pensando que vão para o Oriente Médio, só isso, que chegam lá porque tem bases e depois seguem para o Oriente Médio, ou talvez vão ficar lá tranquilamente esperando ordens. Não, imagino, claro que eles reportam. Foi isso, no aeroporto Sofia, capital da Bulgária, foram posicionados 10 aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos, segundo o relatório. Mas bem, também tem o Reino Unido. É o Reino Unido é um movimento bem curioso, né? Porque no final das contas, Estados Unidos e Reino Unido sempre foram aliados inseparáveis. E então, hoje, o governo do Reino Unido negou aos Estados Unidos a permissão para usar suas bases militares britânicas caso haja um ataque contra o Irã. Sim, é uma decisão muito louca que, obviamente, afeta de forma diplomática e também impacta a questão da soberania das Ilhas Chagos, que comentamos ontem. E, bom, isso foi revelado graças a meios de comunicação como a BBC e o The Times. Que bom. Afirmam que o primeiro-ministro comunicou a Donald Trump que eles não vão dar acesso às bases do Reino Unido. Uma negativa também diante do aumento das tensões, enquanto Washington está elaborando esses planos para um ataque preventivo contra instalações iranianas, segundo o jornal The Guardian. Detalhou que o pedido da administração norte-americana, incluindo o uso de Diego Garcia, que era a ilha da qual falávamos ontem, e da Força Aérea Real Fairford, em Gloucestershire, também havia sido negado. Está estranho, é estranho. É verdade porque eles já contavam com isso, ou seja, na verdade até foi publicado, não foi publicado que iam usar Diego Garcia. E não sei que histórias, caso houvesse uma guerra. Por isso não briga com os aliados? Pois é, exatamente. Porque cedo ou tarde você vai precisar deles. Quando você precisa, eles deixam de ser aliados. Menos por tarifas, pois é algo sério, mas não exatamente por tarifas. Bem, deve haver algo mais. Bem, falando de tarifas, já que estamos nesse assunto, apesar de todas as tarifas que foram impostas, o Estado está bem. Donald Trump, que é o amante das tarifas, o déficit comercial dos Estados Unidos continua sendo muito alto, apesar de toda a política, porque, bem, sim, já se sabia que isso não ia ajudar na economia, só estava afetando a população dos Estados Unidos. Recentemente saiu um estudo que as tarifas 90% são pagas pelos próprios americanos. Bom, poxa... Foi o que mais esteve. Quer dizer, são os dados que o Banco Central divulgou? Sim, ou seja, o Fed divulgou os dados e mostrou com números que 90% das tarifas são pagas pelos americanos e os outros 10% são pagos pelos outros países. Mas você diz, quer dizer, você está aumentando os preços para a população, realmente tudo fica mais caro? Isso, bom, já com dados e tudo mais por parte do Fed. E que faz 1 ou 2 semanas em um desses, como eles dizem, quando levaram o secretário de audiências, na audiência onde estava o secretário do Tesouro, questionaram ele sobre o tema das tarifas. E acabou dizendo que quem paga são os americanos. Apesar de tudo o que disseram, das mentiras que contaram...
que é com o pai, trauma à parte. Ou seja, porque o da Fed realmente está brigado, mas o do comércio e o do tesouro. Só resta dizer a verdade. E outro assunto também, já que estamos falando disso, é que o preço do petróleo continua subindo. E já passou da linha amarela que eu tinha comentado, essa linha amarela, para mim, pelo menos, se ultrapassasse. É porque realmente acham que algo pode acontecer. Isso não confirma nada, nem garante que forçarão a passagem. Mas para mim é como se pelo menos um setor estivesse pensando que algo vai acontecer, porque já faz um bom tempo. Ou seja, se olharmos para trás, a tendência tem sido a seguinte. Ou seja, se não, a tendência tem sido a mesma. Se continuarmos nessa linha, a linha de tendência não mudou. Chega a um teto, que é um teto de baixa. O preço vai caindo e bate cada vez mais embaixo, e desta vez bate novamente. Mas agora sim rompe. E ao romper esse tipo de rompimento, geralmente traz um aumento de preço. Pode ser que volte. Mas pelo menos é isso que poderia acontecer com o preço. O petróleo agora tem tido, desde o dia 26 de janeiro. A partir daí, a tendência tem sido só de alta, com pequenas pausas. Mas continuou subindo de forma gradual. No dia 26, o preço do petróleo Brent chegou a $59 e agora no dia 19. Desculpe, embora este já esteja nesta linha, este pontinho aqui já é o dia 20, porque já é dia 20 para os outros países que estão do outro lado do oceano. Então, lá pelo dia 20 o preço já começou e começou alto, né? Ou seja, porque poderia ter começado o preço aqui embaixo, né? E diz, bom, já está se acalmando e tudo vai para baixo, né? O preço se mantém, pelo menos nas primeiras horas do dia 20 e o dia de amanhã. Para nós lá na Europa, na Ásia, etc., este deve ser da Ásia, porque esta parte... Porque a Europa todavía no abre. Lá é muito cedo. Então não devem ter aberto ainda. Mas enfim, o ouro também se mantém igual, não há mudança nesse sentido. Tudo é a questão do petróleo. Agora realmente o foco é para onde eles vão estar. Mas enfim, vamos aos comentários. Interesse. Bom, antes de irmos, tem vários dados que estavam passando despercebidos por nós. Aconteceu desde o começo, né? Ou seja, reparem mais nisso. Reparem no rosto. Vamos ver, vamos assistir. Ele está morrendo de medo. Quer dizer, esse é o rosto que aparece na foto, que tiram dele quando ele é libertado. Ou o que quando o liberam? Ele ficou 11 horas na delegacia de Norfolk, no Reino Unido. É importante lembrar que já se passaram 400 anos desde a última vez que alguém da realeza foi detido. E bom, obviamente vai haver um julgamento. Ou seja, segundo as informações, ele foi liberado, mas vai continuar sendo investigado por supostamente trocar dados sensíveis durante sua função oficial. Por que não? Ele não estava só fazendo isso com Epstein e as garotas, mas também estava passando informações confidenciais que acreditam que foram parar nas mãos da Rússia. Nessa foto, aliás, ele estava na Range Rover, supostamente ia entrar super rápido e não iam conseguir tirar fotos dele. Mas a entrada, a porta eletrônica não funcionou, então não deu certo e por isso conseguiram tirar a foto dele. Ele ficou 10 minutos ali parado e, bom, ele estava bem apavorado. Ele percebeu que o irmão dele não vai poder fazer nada para impedir isso. Para começar, ele não está disposto a fazer nada para defendê-lo, que ele tem que proteger a própria família. E o primeiro-ministro também não, porque, obviamente, o próprio cargo dele já está em risco por causa dele. A questão é... Bem, que informação ele pode ter, ou seja, sobre o caso desse? Embora nesta investigação agora não seja pelo caso desse, ainda é por outros. Também vai ser investigado se ele faz parte da conduta e, bom, por ter compartilhado informações, obviamente isso conta. Pode sair muita sujeira que a gente não sabe, mas, bom, isso faz parte do que está sendo investigado. Também hoje ele fala sobre o mesmo tema do caso de Epstein, que Epstein tinha em suas plantas, que ele tinha um hobby de ter plantas tóxicas em suas casas. Entre elas foi encontrada a parte que compartilha muitos e-mails, todos os e-mails que ele tinha.
Ele consultava uma especialista sobre essas plantas, porque esse tipo de plantas que vocês estão vendo agora na imagem tem a capacidade de deixar as pessoas um pouco como zumbis, ou seja, um pouco manipuláveis. Também, curioso, né? Quer dizer, era muito claro quais eram os interesses dele? Sim. Claro, a questão é que eu era distraída. A questão é como permitiram que ele continuasse, né? Quer dizer, davam valor para ele, né? Não. E tudo por e-mail, não quero ou não, quer dizer, e eu publico, quer dizer, é uma loucura. A verdade é que, se são... E se ele se veste, essa flor em doses altas pode fazer com que as pessoas fiquem sugestionáveis e quase catatônicas. E bom, ele ficou nisso, manda e-mail pra gente, né? Pergunta sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, etc. O próximo assunto... Então... Incrível. Vamos a um relatório da Coreia do Norte, porque esse também é um tema bastante interessante. Bom, com certeza vão relatar, está bem? A Coreia do Norte continua mostrando força na questão do armamento? Não, se não aparece com a filha dando um passeio, aparece lançando mísseis ou fazendo coisas desse tipo, né? Bom, da Coreia do Norte, ultimamente eles somem, mas agora mesmo Kim Jong-un mostra 50 lançadores nucleares e ele sobe então no volante e faz de conta que está dirigindo. A Coreia do Norte exibiu os novos KN-25 com capacidade nuclear e alcance superior ao HIMARS, segundo o que eles dizem. Esta aqui, essa arma ou esse tipo de armamento tem uma capacidade maior do que esse HIMARS, que vamos ver se conseguimos localizar. Sempre fico feliz quando ele me deixa. Quer dizer... Conta, sim. Sim, sempre é esse. Olha, aí está supostamente dirigindo. E esses são como uma espécie de, tipo, blindados, né, por assim dizer, de transporte de armas. Vamos falar do HIMARS, se não me engano. Esse é o da Coreia do Norte. Olha, esse deve ser o da Coreia. Me parece... É um parecido com esse, né? Algo similar, né? Vocês veem que os HIMARS também são parecidos. E no final, são esses transportes que podem ser posicionados e implantados rapidamente. Se eles forem detectados, quando o míssil lançado chega ao ponto, esses transportes já estão em outro lugar bem distante. Porque muitas vezes o que fazem é que, através de satélites, algoritmos e tudo isso, detectam de onde saiu o lançador e então disparam. De onde saiu? Eles dizem, bom, calculam e disparam. Pois se já não vai ter mais nada ali, mais qualidade e ninguém passando por ali, então, bom, é isso. Já estou revendo o vídeo que colocaram ali na Coreia do Norte para que a gente veja com toda a pompa. Vamos lá, vamos assistir. E enquanto isso, enquanto o vídeo está passando para mim, por favor, vão deixando o like, compartilhem, deixem seus comentários, se ainda não fizeram isso. Obrigado a toda a comunidade que comenta, vamos assistir ao vídeo. Permitam-me, esse é aquele trecho assim, que na televisão de lá, sim. Não, agora se vê mais, mas não todo ano. Eles colocam? Colocando mais. Produção? Gigante, olha. Sim, claro. Porque acham gigante e não jogam as pernas para cima. Bem curioso, só isso que não carrega. Sim, olha, se eu te disser que já não está aí... Tá vendo? É televisão, emissora indiana, tem água da Índia, sim. Uhum. Está? Adianta para ver até onde mais. Bom, o cavalo está nisso. São muitos. Se tem bastante. Se tem bastante orçamento, aí sim. Sim. Ou seja, ele coloca os personagens que aparecem na TV na ideia. Esta é como... É como uma molécula enorme. A molécula, também aqui temos os nossos. Que há uma briga. Imagina, a molécula contra eles seria interessante. Bom, o ponto é que aí está. Aí ele aparece de novo com a filha. Bom, você já sabe, essa é a típica imagem que querem mostrar ultimamente. Não precisam se divertir, se tem que se divertir. Tem que se divertir. Ô Silas, não está entediado? Preparem uns 3 misilizinhos e um Wisconsin, certo? Já tomam seu whisky, já mandam um dos seus misilizinhos e pronto, já saiu a notícia. Bom, é assim mesmo, termina o gato e é aceito, muito bom. Do Putin, lembra que ele tinha uma foto em um cavalo também? Depois colocavam ele em um urso, colocavam ele sem camisa.
Como faz falta aquele Putin dos... O Putin dos velhos tempos? Ainda era simpático, claro, sempre foi o que é. Sim, mas pelo menos era como se fosse mais contido. Não era um personagem. Que perguntar para o pessoal do consumidor? Bem, não. Na verdade, não. Não conheci. Agora já temos a opção. Não era conteúdo, não era conteúdo. Diz. Bom, este é o que fizemos, já colocamos à tarde. E também aqueles que também estão com a propaganda, tudo o que dá. Bom, eu acho que todos os países que estão em conflito gostam muito de ostentar seus assuntos militares. Aqui estamos falando dos da Guarda Revolucionária, mostrando esses barcos com algo de, bom, como se chama? Não? Não são lançadores, parecem artilharia e helicópteros. Bom, isso também imagino que faz parte do exercício. Esse exercício eu já mostrei de manhã. É o exercício com a Rússia, não é Rússia e Irã. Fazendo esses movimentos como se estivessem tomando É um navio petroleiro? Exatamente, não como eles fazem isso. Não é toda hora, mas enfim, esse é o assunto. Ou seja, com quem passa pelo Estreito de Hormuz, que é A ameaça é clara. Cuidado, pois fechamos o Estreito de Hormuz e cortamos 20% do petróleo. Vamos ver o que acontece. Bom, esse é o assunto, né? Agora sim, vocês e os comentários, se vamos, estamos? Como vocês têm estado, como têm passado, como estão, o que contam? Diz Benedicto. Se você se lembra de mim, abre ali Mustok. Estive alguns anos acompanhado ao vivo, há 2 anos, e estive um pouco de mod. Saudações, como estava Benedicto? Sério que você foi? Está falando de Bostock? Saudações, Aurélio, como você tem estado? E ele já está querendo estreá-los? Tomara que chegue. Ah, nada, já sei, não sei se está aqui. Ele fica ansioso para estrear. Não, se me deixarem. Mike Pix. É Jamaica, é esta. Essa é água de Jamaica e é boa. É mais pro cérebro. Não é um marido, meu café está acabando. Mas a Jamaica está deliciosa. A de tamarindo foi a única boa que experimentei, exceto as vendidas por aí, que já são bem químicas, mas feitas direitinho. Porque, tipo, você pega o tamarindo, coloca pra ferver, faz tudo, é um processo super demorado. Faz tempo compramos uma que vendia desidratado, você lembra? Sim, mas não fica bom, não fica bom. Não é a mesma coisa, diz Benedicto. Será que é de cavalgada? Olha, vamos. Sim. Diz José, diz meu xará José. Como você tem estado, diz? Meus 3 filhos mandam lembranças porque estão de férias a semana toda e só voltam na última terça-feira. Mas amanhã vamos para Itágio a Paz. Porque as avalanches estão bem fortes lá para passear. Para passear. Muito bom, boa sorte, se cuidem e mandem lembranças para todos aí. Porque tem vacaciones, oye, que padre. Uy, cierto. Saludos. Porque o clima está ruim. Saludos para Jason Duarte. Meninas, vocês viram a notícia? Sim, eu vi. Está igual ao daqui, como o que aconteceu aqui. Lembram do caminhão-pipa que explodiu ano passado? É a mesma coisa. Não podemos mostrar a imagem. É muito pesada, é muito forte. Quer dizer, você pode mostrar até onde está a fumaça, mas aí você corta, porque dá para ver que as pessoas estão sem roupa. É pesado demais. Um abraço para todos os chilenos, diz Diego, diz compartilhado, diz lá de Porto Rico. Saudações, Diego Rei, e aí? Diego, como vai? Muito obrigado por compartilhar, ótimo, muito obrigado a toda a comunidade. Diz que eliminem todas as sanções a Cuba por 1 ano e o regime cubano decide se aproximar da democracia com essas emendas e decretos. Saudações, Diego. Saudações. Como vai? Eles estão com o neto de Raul Castro, que dizem que realmente são eles que mais controlam lá, que esse Canel está perdido, não sabe o que vai acontecer. Ou seja, pode ser que entreguem ele também, assim como fizeram com o Nicolás, mas contra ele não tem acusações de narcotráfico. Não, e estão procurando. Ou seja, o ponto central disso é buscar uma alternativa. Não é o que dizem dentro do regime. E por que diferente, por exemplo, da Venezuela com Cuba não possuem uma Delcy Rodrigues? E além disso, né, o sistema, além do sistema cubano, ao contrário do da Venezuela, dependia demais do Maduro.
Aqui está muito dividido entre diferentes pessoas, então se você tira um, continua funcionando, não dá muita confusão nesse sentido. Então, o que eles estão calculando supostamente é tentar negociar, basicamente fazer uma negociação em que digam, bom, sai Canel, entra outra figura que seja reformista e as coisas começam a se abrir. Essa é aparentemente uma possibilidade e assim também se abrem outras oportunidades para Cuba. Então, quem sabe, vamos ver o que acontece. Mas sim, é urgente que se decida logo, porque enquanto ficam nessa indecisão, o povo também está desesperado. Agora, diz Mercedes, vocês aí com calor e aqui muito frio, mas muito mesmo, eu tenho que chegar primeiro em casa e tenho que aguentar do lado de fora da casa. Enquanto os outros chegam, olha, fico todo molhado pela brisa, além disso, brisa, ou seja, umidade, tudo o que teoricamente não deveria acontecer. Deserto, né? Mas enfim, estão pegando toda a frente fria que vem da Califórnia e aqui a gente já tinha comentado sobre isso. Não está muito frio no oeste, mas lá agora sim, até Tijuana, talvez Ensenada, não sei. Imagino que também deve estar frio por lá. Girés, pode nos contar como está a sua região na Baja Califórnia para a comunidade que nos acompanha? Mas em geral para o México, só para colocar isso para amanhã. Quer dizer, já dá para ver muito calor, aqui estão com fogo e frio, mas na maioria das vezes é com calor, não é? Com exceção de Chihuahua, um pouco de Sonora, ao norte e Baja Califórnia, não, mas tem uma onda de calor assim, olha, que pega as Carolinas, pega a Flórida, pega, ou seja, tudo isso, não, isso está tremendo. Oi Mercedes, como você está? Diz, se aqui está ventando forte, diz José, olha, pois é. Será que essa umidade vai trazer menos incêndios este ano? Tomara, 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 diz Francisco. O canal é uma marionete, diz Francisco. Tem estado, Francisco, saudações. O chat do trabalho é facílimo. Sabe, sim, mas é arroz, é puro carboidrato, basicamente, sim. No, chica, digo, Bebe com arroz, a mí no me açúcar e gusta. canela. Eu nunca gostei do chat. Não gosto e gosto. Quer dizer, eu entendo que o sabor é meio arroz, sim, Arroz doce, sim. mas arroz doce sim, eu gosto sim, mas não o outro. Não sei que realidade é essa. Então você fica preocupado. Verdade que eu estava preocupada. Não, você está não. Ok, diz Raul. Comprei um concentrado de tamarindo da marca San Pedro, mas olha, Raul é natural, é minha única produção natural, vou procurar, mas desses que tem corante, que não é tamarindo, que tem açúcar, não posso comprar, diz Salat. Sim, algo leve, nada extremo. É uma escola e como é particular, eles colocam as férias quando querem. Ah, eu acho que é porque... Não. Bom. Giles que sí, que está. Pico de frio, e na verdade estava precisando. Ou seja, ele quer, está confortável. Com o grito, ótimo. Diz que aqui tem um vídeo do quartinho, os garotos que foram presos, onde falam sobre quem realmente governa e mencionam o neto. Raul, sim, é ele quem está conversando com o Marco Rubio. Ele diz como parte da fonte do círculo de inteligência que são eles que governam. Exato. 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 E também diz Daniel, que também está morando lá em Ensenada. Ah, você não os vê, né? Claro, os dois, diz Dani. No domingo vai ter vento norte de 100 km por hora em Canberra. Vamos ver como vem esse vento norte e o que mais. Saudações para... Também vai ter aquele que diz, mas que delícia a água de horchata. Eu não sou muito fã, também não preferia, eu faria uma limonada nesse caso. Não tem jeito sim, gosto muito de limonada. Simão manda saudações para Daniel. Em Ensenada está chovendo, você viu? Aurélio Garcia também manda saudações e avisa. Vai nevar amanhã. Saudações para Manuel Munhoz. Podem repetir a matéria sobre Tron e os OVNIs? Cheguei 10 minutos atrasada, no começo estava o Manuel, é só voltar. Saudações também para Mercedes. Ela disse que, pelo que eu saiba, mexicano e Ticate pior. E se toda a paisagem fosse verde, haha. Saudações. 7. Bom, aí está. Olha, aí está o próximo, que cai no dia 22, me parece que é quinta, sexta, sábado, domingo, mas não no domingo. Este é o norte. Comentem se estiverem certos. Dani, aí está o norte para Tampico, para Veracruz, não para o mesmo, igual ao de Tehuantepec. Para lá vai estar o vento forte.
né? Diz aqui Raul. Se for feito supernatural e produzido no povoado de Milpa Alta, na cidade do México, em San Pedro é a marca, porque fazem em San Pedro de Actopan, o lugar do mole. Vou procurar para ver, aqui eles trazem, porque o problema é que nem tudo que fazem no centro e no sul do México eles trazem. Aqui em Monterrey, tem muitas frutas que eu não conhecia até a gente ir morar em Playa del Carmen, porque não vendem aqui. Muito mal, Monterrey, muito mal. Saudações para Zara, te diz. Os incêndios nunca vão acabar, é um grande negócio. O Estado recebe milhões de dólares em ajuda. E tem fogo porque tem, e dizem que não vão deixar esse dinheiro. Eu acho que eles pagam pessoas para causar os incêndios. Que duro, duro, saudações do seu eu, diz. Eu prefiro a quesadilha de frango com Pepsi zero açúcar e, de interessantes, a de flores. E diz Cris, eu amo água de pepino com hortelã. Água de pepino, olha, isso realmente me dá vontade. Olha, tinha uma bebida que toda vez que a gente ia nesse lugar eu pedia, que era limonada com hortelã. Não lembro o que mais, faziam ela frappé, eu pedi várias vezes. Mas não era pepino com hortelã. Não, pelo que eu lembro não, deixa eu conferir. Hortelã. Você lembra como se chamava o lugar? Yogurarlo? Não, sim, então tinha nesse... Praia do Carmo? Sim, não me lembro, quer dizer, eu lembro do lugar, de qual lugar? Sim, eu lembro do lugar, mas não lembro como se chama. Não estava muito gostoso e, tipo, eram como sanduíches saudáveis, por assim dizer, com frutas e tudo, tipo, com frutas e verduras. E digo, também dava para pedir com carne, mas estava muito gostoso e não tão. Sim, se é que ainda existe. Estava bonito, mas não era tanto para o turismo. Ai, acho que é frutilo. Igual frutinho com maçã. Que sim, quero ver a propaganda, sim. Vamos ver. Tomara que sejam eles e que ainda existam, porque às vezes fecham, né? E também assim. Sim, são eles. Você teve certeza? Sim. Porque eles estavam lá pela neve, não? Também tinha neve. Sim, não me lembro, digo, mas não vejo os sanduíches, aí está. Sim. Sim. Esta é, olha, limonada com hortelã perfeita, limonada muito boa. Limonada com hortelã, veja só. Isso é vida. Limonada com hortelã e framboesa, deliciosa e refrescante. Eu adorava. Se forem para a Playa del Carmen, recomendo muito. Vão ao Frutilogurte e comam o sanduíche por nós, tá? Sim, muito bom. Ele diz. Tem uma taqueria em Guadalajara que faz uma horchata deliciosa, mas descobri que nem arroz tem, é só água, gelo, leite evaporado e condensado, só isso. Puxa vida. Que doido. Esse. Sim, como quais frutas? Astrid, estou te perguntando. Ah, como quais frutas? O que é que vendem aqui? Por exemplo, o jovo. Bom, a pitaia eu não conhecia aqui. Bom, aqui quase não tem. Ultimamente começaram a trazer, mas eu nunca vi. Também não conheço como se chama essa, que é uma raiz. Mandioca, a mandioca, como se chama mandioca, também a graviola. Não tem isso, também não tem mami, também não tem algumas mangas, não tinha aqui só tinha manga. A tufo se chama assim, o mais comum, mas as outras mangas, como a tom e todas essas, não existiam ultimamente. Eles estavam trazendo, mas depois mandam e compram porque não conhecem, e isso, infelizmente, que bom. Obviamente, os supermercados não compram, né? Se as pessoas não consomem, então não compram. Não as pessoas, os mercados compram para que as pessoas não comprem. Bom, por exemplo, o tamarindo aqui não vendem? Sim, claro. A bola de tamarindo, sim, eu nunca vi. Sim. Não, sim. Sim, ou vendem em sacos assim, mais fresco, sim. Sim, eles vendem, claro, quer dizer, isso não vendem lá em Coahuila. Sim. Você já viu isso? Não sei se escolhi, mas acho que já vi, sim. Costumavam ser assim. Eram assim, era fácil, ficavam em guarda. Outro dia, nem milho eles tinham, fiquei surpresa. Como assim? México é a terra do milho verde. Me passa, ou seja, tira a casca e as veias duras. Eu já fiz isso, não é difícil, não é difícil. Estou em paz. Hierve, no, gracias. Dice hierva, pues estoy ocupado. Ferva a polpa. Coloque a polpa em 1 litro de água e deixe cozinhar por 10 a 15 minutos para amolecer. Desligue o fogo, deixe de fritar um pouco com a mão ou colher, amasse a polpa, retire a semente e adicione mais água. Aí está, aí. Super fácil, por tudo pelo que dessa. Sim, eu não, porque não gosto, prefiro água mineral com limão assim, só, sem mais nada, nem açúcar, nem água, nem saliva, ele diz. Se você quer um sabor mais intenso,
Use menos água, se quiser mais ácido, menos açúcar. E gotas de limão para quê? Ele diz, adicione uma pitada de sal e realce o sabor natural. Brutal, ele diz, realça o sabor brutal, ele diz. A que eu realmente gosto, quer dizer, que eu realmente gosto, é aquela que você fala, adimenta com o... Adimenta com limão? Não acho que seja tão difícil. Não, não acho que seja tão difícil. Quer dizer, o que eu tenho tido dificuldade é porque não vendem o tempo todo. Tipo, às vezes tem, às vezes não tem. Tem hortelã, mas não é menta. São duas coisas diferentes. Um abraço para Cris e Crans. Comentário. Estou jantando um prato tailandês que uma amiga do Laos me ensinou a fazer. É como tacos de alface, mas em vez de tortilha. E o recheio é tipo um ceviche de frango delicioso. Mandei fotos para vocês na comunidade Pum 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 e também para ela. Sinto que é mentira para aumentar os preços, ela disse. Está saindo toda a verdade. Já está saindo? Já estão desclassificando neste momento todas as informações. Já, hein? Aqui é o primeiro encontro. Aqui temos o primeiro encontro. Quem está nos enviando isso agora? É quem é quem? Quem? Já coloquei, está ótima, né? Claro, essa não podia faltar, né? Já vestiram ele de mariachi, já vestiram de tudo, né? Agora já era hora dessa sim. Melhor teria colocado essa imagem de miniatura. Estava engraçado? Marco Rubio em uma nave. Desculpa, bom, é assim que está a situação. Imagina se fosse assim, né? Aí você sobe, tipo essa aqui, uma esferinha em cima não te cobre. E vamos passear. Uma cúpula de vídeo? Uma cúpulazinha, tipo assim, mas não chega a ser como de... Não de vidro. Um material bom. Tem sido um material que é como alienígena. Se não fosse alienígena, teria que ser este vidro. Saudações do Sixty Sense e Amaritos de Yuca. Você nunca provou mandioca? Saudações para Pix, ele disse. Que delícia a graviola, a mandioca e a goiaba. A goiaba é a goiaba. Essa sim nós temos, sim. Mas a graviola e a mandioca vocês não vão ver por aqui, ele disse. Aqui vamos ver, ele disse que aquela água era água, mas quer dizer algo, outra coisa. Ele disse para mandar saudações também para Benedicto. Ele disse, vira esse papel, mandei uma para ontem, disse Pixel. Que a pita, já que deixa seus lábios bem pintados. Seja, onde vendem graviola em Monterrey, no Walmart. Graviola sim. Graviola sim, aí está. Sim. Mira. Não, é que não precisamos ver mais futebol. Não precisamos ver outros supermercados. Sim, eu acho que sim, tipo, dá uma olhada, tá aí. Eu não pedi pela foto de Nol. Não. Não estamos tão perdidos a ponto de não saber o que é uma boa. Não, isso, não uma boa. Bom. É uma maçã. É uma maçã. Não, mas eles não sabem que é maçã. É a água de tepache das melhores, com gelinho e xamã. O dia estava assim há mais ou menos uma semana. Aí está o grupo do Facebook Guanábana Monterrey, ou seja, está lá. Vendem água de guanábana, nossa. Guanábana? Onde vendem isso? Tudo bem, bom, você se lembra do sorvete? Sim, então quer dizer, Raul, uma semana atrás, vi um senhor vendendo tepache no centro de Monterrey. Sim, fiquei super surpresa, porque nunca na minha vida vi alguém vendendo tepache. Saudações? Pessoal, as batatas fritas de mandioca são deliciosas, tipo, como se fosse... Como se fosse uma batata, um inhame. Mas eles fazem. Olha só que doido. Obrigado, Cristi. Saudações. Obrigado, Cristi. Que doido esse Manuel. É verdade que não vendem tamarindo lá? Visitem os mercados, vamos conferir isso. Aqui vendem sim. Nada, a gente vai ver isso aqui sim. Na verdade, sim. Sim, não, May. Quando formos ao supermercado, você vê. Sim, só amanhã quando a gente for ao supermercado. Se tiver um tamarindo, tira uma foto pra mim e eu aceitando, mas vocês vão ver que não tem. Mas o que você vai? Quer dizer, o que você vai fazer se... Se não tiver? Sim. Então você tem que... não sei, é quando vai sair assim na foto. Ok, vai ser assim. Ok, com Pepe Cruz vai aparecer? Que diz, não, Pepe, você disse que é muito trabalhosa de fazer? Não, eu sei que é trabalhosa, só estou te provocando, sim. Diz, não, Pepe, você disse que é muito trabalhosa de fazer, tem que descascar primeiro. Sim, bom. Já não é um problema. Uma vez eu tentei e falei, não vou usar isso nunca mais na minha vida, é assim mesmo, diz Uico. Em Monterrey eles só consomem carta blanca. Sim, bom, não é verdade não, porque eu não bebo carta blanca, Pepe não bebe carta blanca. Não.
Não, mas não, bom, não sei. Vou perguntar pros meus amigos que bebem, mas acho que não, viu? Diz: Pixel, Luffy, a lúcuma e as chirimóias, não sei o que é isso, claro, Pixel. Lúcuma e chirimoias. Lúcuma e as chirimóias, bem, uma é fruta e a outra não. Bem, é que agora sim, agora não, não chega por aqui. Não chega aqui, diz ela. Esquece as exceções, esses não aparecem porque só temos presidentes e políticos ignorantes. Eles dão a volta, não fazem a brincadeira e vão embora, diz ela. A água de tepache é com os tacos de cabeça. Ela diz que, tipo, se come tacos de cabeça com água de tepache. Ou como é que é o esquema? Diz ela. Um dia vocês deviam experimentar? Ah, você já leu, não sei o que é. E diz Sarati: as graviolas estão deliciosas, parecidas com a cherimóia, sim, já experimentamos. A graviola em Veracruz, picolés. Picolé. O mercado de Bastos. Temos o mercado de Bastos bem perto, tipo uns 10 minutos. Acho que dirigindo é até menos, talvez. Diz Sarati: xixa. A xixa morada estava muito boa, mas o suco de maracujá é melhor? Saudações a todos os irmãos peruanos. Maracujá está bom, gostoso, sim, sim, sim. Sim, diz aqui Cristi. Já subi as fotos da comunidade, não sabia como fazer antes. Daqui a pouco posto a receita lá com o comentário. Vai, deixa comigo. De qualquer jeito, eu vou entrando na... Na área da comunidade, diz Benedicto. E para o molho de tomate, um pouco de açúcar para cortar a acidez. Aqueles que vêm embalados em caixa, molho, açúcar, eles colocam açúcar. Eu não sabia. Oi, o que é isso? Diz Francisco, manda um comentário, só Francisco, que ele não entendeu, diz. É aqui em comunidade, né? Diz que não pensa, existe. E eu te digo, ao vivermos uma nova versão do passado, não nos confundimos. Apenas propomos ideias que rompem o estabelecido, superando drama, medo e desespero. Mas, e depois o que tem? O que é isso? Algo de sorteio? Um sorteio? Não? Não entendi o comentário, Francisco. Isso faz 3 meses, não. Você já disse o comentário, mas não sei. Por quê? Me pareceu assim, me pareceu exagerado. A principal. Este é Christy Crash. Aí está a publicação de Christy Crash. Coloca o link lá para eles, só para saberem como eu sou. Ah, pode ser, por favor? Como chegar à comunidade? Não. Bem, o que mais... Aqui, alguém da equipe? Não, assim não. Isso é gostoso? Não sei o que é, mas está gostoso. Parece gostoso. Que gostoso, ele diz. Uns tacos de uma comida da UC. Ah. Não. Isso me pareceu que era tipo humus, mas não sei, não sei. Como faço pra ver isso? Não sei. Tópicos recentes, assuntos recentes. Me falam publicações? Visitar a comunidade. Ah, ok. Ah, não, nunca tinha ido lá, sim, me enganei, então agora sim, recentes. Recentes, agora sim, e depois não sei se tem outra publicação, mas aí está a sequência. São várias fotos, como são várias fotos de 1000. Espera, são várias fotos. Não é isso, é que sou novo nisso. Viene para compartilhar. No tiene. Que delícia. Tipo, com esse leite italiano, não é alface americana, né? Ou qual é? Sim, é americana. A alface americana? E aí eles colocam, sim, com uns tacos disso, porque eu não sei como chamar, né? Desculpa, eu não sei como chamar. Vê se diz aqui ou se é verdade que não. Muito bom, é muito bom. Hein? Tacos de alface é frango? É frango. Ok, frango. Frango? Frango. É como se fosse carne moída, mas de frango, e às vezes tacos de carne moída, mas sem tortilha, e sim, com alface. E é isso, então. A lúcuma é uma fruta. Ok, beleza. Parece algo que se usa para fazer cerveja. Diz. Eu quase existo e já nem penso, diz. Não, já que é de cumprimentos, diz. É como o ceviche, mas com frango moído e a tortilha é alface, tem pimenta e ervas, como hortelã, manjericão. Interessante o sabor, muito bom. Christy diz, ufa, diz, o hummus da tampinha verde do cóstico é o melhor do melhor, ainda mais com chips de vegetais. Tipo um dip, você não come como um dip? Ah, interessante, é o que diz. A ameixa amarela é a fruta mais deliciosa do mundo para mim, é minha preferida. Eu conheço mais a ameixa vermelha e também é uma das minhas favoritas, tipo, ameixa fresca é muito gostosa, ele diz. Eu acho que extraterrestres existem sim, mas em outros planetas, diz Douglas. Como você tem estado? Saudações, muito bom. Sim, tipo, a gente é bem básica com fruta. E na verdade, em geral, aqui em Monterrey, eu acho que sim. E sim, possivelmente sim.
É super fácil, diz William. A lúcuma é muito conhecida aqui no Peru e fazem sorvetes deliciosos, diz William. Ai, fiquei curiosa, cara. No, vamos saberlo. Parece outra coisa. Saudações para Douglas Henrique, que diz acreditar em extraterrestres, mas em outros planetas. Ah, parece que não. Bem estranho, não sei. Parece um tipo de manga estranha. Nunca tinha visto essa fruta. Uma manga e um abacate tiveram um filho. Esse é uma manga e um abacate que tiveram um filho chamado lúcuma. Não sei, sim, aí o formato é que eu nunca tinha visto esse formato. Aqui está, viu a semente? Tem uma semente. Sim, tem uma semente, um caroço. Igual ao abacate. Como o abacate, sim, não será o abacate, não será um abacate. Eu disse que é o filho. Por isso eu já sei, mas não sei. Ei, ele deve saber, né? Ou me parece que vai ter um sabor parecido com o abacate. Igual a manga, ele disse. Também, bem lembrado. Saudações para eu como e depois existo. Parece mais com manga? Agora olhando assim, olha. Sim, parece muito com manga, Sim, sim, sim. só que com o caroço do abacate. Isso não é manga, dizem a João. Isso é uma manga? Não. Sim, é uma manga. E se for isso, de tomate verde, eles colocam uma pitada de açúcar porque fica amargo, você sabia disso? Como no molho verde colocam açúcar, uma pitada. Uma pitada de açúcar. Eu não sabia, nunca soube, ela disse. A neve, a de kiwi, o kiwi parece bom. Kiwi é muito gostoso. Sim. Sim, diz Manuel, o Pepe ao vivo não tem malandragem. Como ele não conhece frutas, visitem o mercado e se virem algo, perguntem. É o mesmo, então não espere encontrar muitas frutas desconhecidas no mercado. Não, isso não acontece aqui. A gente vai ao mercado com frequência. Ou seja, isso não acontece, não fomos a um monte. Mercados a gente já foi. Mas o ponto é que você não vai encontrar frutas realmente novas. Tipo, não, também não fomos a mercados em outros estados, como em Yucatán, que é incrível. Lá sim você vê variedade, impressionante, né? Tipo, aqui você até vê variedade, mas não tanto. De frutas. Olha aqui, Kiko, né? O russo que conhece essa fruta também com a outra. A lúcuma é um aguamango com a outra a lúcuma, ou essa é a lúcuma. Ah, sim, é um aguamango. Ele conhece como aguamango. É um aguamango ou parecido, sim, manga. É assim que se chama, aguamango. Deve ser parente da manga e da água também. Eu sou mexicana, mas quase me tornando peruana por causa do meu marido. Eu conheço toda a comida peruana. O rocoto recheado é para os corajosos. Ah, com certeza, mas não é só questão de ser corajosa, eu digo que não dá. É uma manga. É uma manga petacon, não parece suficiente? Ah, sim, é manga, ou será que conhecemos mesmo? Já conhecemos, só mudamos o nome e já provamos. Sim, é isso. Aí está, diz Douglas. Vocês já comeram cabrito no coco? É uma comida tradicional do meu estado e do meu país. É deliciosa. Não, Douglas. Não, veja só, Douglas, interessante cabrito no coco. Ou seja, Que loucura, diz aqui o Papai Novak. No mundo existem 3 sabores básicos: chocolate, morango e baunilha. No Peru tem tipo 4, inclui a lúcuma. ok, diz ele. Em vez de açúcar, coloque uma pitada de bicarbonato na água onde cozinham os tomates verdes. Mas no final, quando desligam o fogo e assim nos ameaçam... Ok, bicarbonato? Bicarbonato, sim, dizem. Colocam açúcar no molho para diminuir a acidez, dizem. Bom, aí está, mas sabem, mas tem um gosto muito diferente. Ao manga não se parece em nada, diz. Diz aqui no Round Sacks, água de manga quase como coamã. Faz de conta com a mãe, sim, é a mesma coisa. Uma manga entra na água de dormir? Ele diz... Vou montar pelo chivir, diz Francisco. Estamos muito mal acostumados. É o mercado sim, está muito ruim, diz ele. Novamente chegamos à sessão de cozinhando com Pepe e Astrid. De novo, já? Voltamos, já chegamos cedo aqui. O que você vai dizer? Não? Como disse Pepe ao vivo na cozinha. E o assunto acabou. Não? Diz William. Aprovam? A lúcuma é pequena, macia e tem um aroma muito bom, especial para sorvetes. Picolés deliciosos, diz William. Saudações, William. Vai muito bem, William Grace. Pelo assunto... Diz Vico, aqui está o clássico, a piada de pai, diz Vico. Eu não como manga porque seria canibalismo. Ele sempre diz isso aqui, todo verão ele conta essa. Nunca disse ou pensei nisso, nem passou pela minha cabeça. Diz Maria Patrícia. A desclassificação dos arquivos de aliens é para desviar a atenção dos arquivos, claro, mais comprometedores. Claro, isso todo mundo sabe.
Se desclassificassem de vez seria interessante, mas não vão fazer isso, sinceramente. Ou para que realmente tenha efeito. Uma distração, por assim dizer, porque sim, acho que em parte é distração, mas em parte também seria interessante se desclassificassem algo interessante, né? Se não, isso vai durar 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas e acaba, né? E na semana seguinte vai ser outra coisa, outra distração. Saudações, Benedicto, Nancy, muito bom. Você disse que é bonito ver o presidente Penha, Nancy. Deixa comigo, Morel bem. Sim, coloquei uma foto muito bonita também. Sim, igual. E a foto que Pepe colocou não está boa. Vamos tirar uma foto mais nova para ver como fica Santiago Penha, porque a foto que está aí não... É a clássica... De criança de escola, não? Pois é, Santiago Maria diz as classificações. Ah, Maria, você leu isso? Saudações, Maria Helena, como você tem estado? Saudações até Puebla. Muito boa noite, Douglas. Contanto que não sejam águas de Jason ou Mojave, saudações, diz. Não me convence. Bom, olha, quer dizer, é que procurar uma foto assim, tipo sim, sabe? É como se fosse não só foto institucional, mas sim, está. Está muito nerdão. Não que eu goste dos selvagens, tipo a mamãe, tipo Pepe, sabe? Bem top. Ele diz. Saudações, Douglas Wilkoff. Ele diz enquanto não vamos. Oi, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, também estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado, um abraço, boa noite. Amanhã traremos informações cedo. Saudações, Gerés, Francisco Wilkoff, Christy Cranston e toda a comunidade. Helena, Joaquim, saudações até o Peru. Muito bom, Joaquim. Até logo que viva aqui no México. Ele diz. É uma mão. Então olha... Com ele a gente conhece. A gente conhece ele, além disso ele está aí? Ele é peruano no México, então entende como tudo funciona, é o que digo. Às vezes, alguns parecem estranhos, mas depois nem tanto. Claro. É uma MEI, bom, sim, nós já experimentamos, e o sorvete também. Abraço para a Brezeca, Wilkoff, Raul, toda a comunidade e o pai do Novak. Esquecemos a piada do Novak, passou batido. Eu tinha aqui e estamos nas notícias, como dissemos que íamos cortar. Vê se você encontra e se encontrar... Encontro rápido, pois quero um bom buscador que mostre todos os comentários. Supostamente vai ter uma... Quer dizer, era para já estar e eu não encontro. Era para ter uma maneira de que no chat fique separado por tema. Se alguém coloca um tema, o chat se divide. Por exemplo, aí alguns começam a falar desse tema e os outros, se quiserem, participam. Se não quiserem, mas não tem. Já anunciaram e não aconteceu, mas enfim, é isso. A ver se... Chicos. Bom, se não vamos falar. Mas aqui está apresentando esta frase. Era a piada. Mas a piada diz: os homens são como os números, só adquirem valor pela posição que ocupam. Napoleão? Bonaparte, aí está ótimo, saudações, muito. Com isso vamos dizer sim, saudações, fiquem muito bem. Até amanhã interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar. A verdade... Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui a gente analisa, enfoque global. Não fique de fora, conecte no canal Pepe ao vivo. Controlando o sinal Pepe e Astrid, mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima. Sim, senhor, fazemos a chamada. Inscreva-se.